Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos meditar na palavra do Senhor lá em 1 Pedro, no seu segundo capítulo. Quem tem a Bíblia com Cantar como a minha, página 1234, 1234, 1234, que é depois de Tiago, depois de Hebreus, antes de 2 Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, farei leitura apenas de 2 versos, o 9º e o 10º desse segundo capítulo de 1 Pedro. É uma perícope pequenininha, curtinha, mas dentro de um contexto bastante mais amplo. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Palavra do Senhor aos nossos corações. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos reúne nesta manhã de domingo, para que juntos louvarmos o teu nome e agora, Senhor, meditarmos na tua palavra bendita, que o Senhor nos edifique, venha nos edificar, encher nossos corações, nossas mentes, transformando o nosso pensar, o nosso hoje, a nossa realidade, para que possamos entender qual a sua boa vontade perfeita e agradável, para que vivermos diante dessa sociedade conforme o Senhor nos chamou para vivermos. Te louvamos por esta manhã. Edifica-nos para o louvor do teu nome. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós queremos refletir sobre casa espiritual, aquilo que nós compreendemos, o que seria isso, casa espiritual. O texto, capítulo 2, vai falar: os crentes são a casa espiritual edificada, construída em Cristo. Depois continua a partir do verso 11, então você pode fazer essa leitura mais completa, sobre a vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. São palavras para os nossos corações, em especial a partir do nosso encontro com o Senhor. Igreja, desde que o pecado entrou na mente, no coração da humanidade, o que mudou suas atitudes, temos visto um sem fim de corrupções em todos os níveis da vida da sociedade, no mundo político, social, econômico e, por que não dizer, também no mundo religioso. Você sabe quando entrou o pecado no mundo, na humanidade? Você tem uma noção de quando isso aconteceu? Acho que sim, né? Nós voltarmos aí a nossa leitura do texto sagrado, foi lá no Éden, né? Foi lá no Éden quando o Senhor disse para os seus filhos, Adão e Eva, para que não comessem da árvore do bem e do mal, que quando isso acontecesse, eles morreriam. O pecado entrou ali diante das tentações que eles sofreram de Satanás, em comer aquele fruto e ter aí o conhecimento. E aí o pecado entrou, e a partir daí eles foram expulsos desse jardim. Ou seja, nós conhecemos essa história desse encontro do homem com o pecado. Ouviu Satanás, e a partir daí nós vivemos hoje um suor do nosso trabalho, o suor do nosso rosto, por conta desse pecado. Ou seja, Deus nos criou para termos uma vida completa, pura, santa, e com tudo aquilo que Ele criara para todos nós. Mas entrou o pecado,
E aí isso teve mudança. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto porque nós não fomos abandonados. O Senhor tem um projeto para os seus filhos e filhas, para essa humanidade que agora convive com esse pecado. O texto nos fala, em primeiro lugar, que os crentes são casa espiritual. Vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Depois que recebemos a palavra de vida ministrada por Jesus, todas as suas mensagens, seus ensinamentos, isso nos deve fazer pessoas diferentes. Quando nós recebemos a mensagem de Jesus, quando nós ouvimos os seus ensinos, isso deve mudar a nossa caminhada, nos fazer pessoas diferentes. Isso tem que ser uma nova realidade, né? Da boca de Deus nós recebemos a sua palavra, da boca do Deus vivo. Se isso não acontecer, se essa transformação esperada pelo próprio Senhor não acontecer, não faz muito sentido apenas dizermos que conhecemos ao Senhor. Às vezes ficamos apenas no nosso pensamento, com a nossa cognição, com a nossa inteligência, e ficamos tentando entender isso. Mas essa palavra, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Voltando lá na nossa introdução, quando Adão e Eva não ouviram de fato, não conceberam no seu coração a palavra de Deus, de que não deviam comer daquele fruto, do conhecimento do bem e do mal, mas eles mesmo assim não atenderam. Então fica para nós aqui uma concepção divina, de que ele não trancafiou o casal Adão e Eva, que não tapou a boca deles, mas deu liberdade, mas deixou a sua palavra, a sua vontade, a sua orientação para que não fizessem aquilo. No entanto, eles ouviram a tentação de Satanás e sucumbiram e fizeram aquilo que o Senhor já tinha dito para eles não fazer. Ou seja, desobedeceram. Mas uma coisa nós temos que ter certeza também, porque a palavra de Deus continua a nos orientar hoje, a nos dizer aquilo que nós devemos e não devemos fazer, né? Podemos fazer muitas coisas, mas tem coisas que nós não devemos. É a palavra de Deus que vem da boca do Deus vivo, desde o início, a nos orientar, para que nós não venhamos a ser expulsos dos nossos paraísos e não tenhamos mais aborrecimento do que já tivemos desde o início, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem esse pecado foi vencido. Isso só será realidade se nós de fato ouvirmos essa palavra e concebermos no nosso coração, e isso mudar a nossa vida e fazer de nós uma casa espiritual. O espiritual aqui está por conta do meu espírito com o Espírito Santo de Deus, nessa comunhão santa, agradável e perfeita. Se não houver uma prática de transformação na nossa vida, não há nada. Se a palavra de Deus não habitar no meu coração, na minha vida e promover transformação, não tenho nada. Não há nada como não tinha nada lá no Gênesis 1, quando falava o Senhor Espírito de Deus pairava sobre o vazio da terra, só havia trevas. Quando não há Deus, não há palavra de Deus, num lugar, num coração, não temos nada. Há morte, não há vida. Mas o versículo 2 do Gênesis 1 diz que o Senhor disse, haja luz e houve luz. A palavra de Deus então começa a formar tudo. Começa então a clarear as coisas. Então na casa de Deus a luz da sua palavra, das suas mensagens. E só vai haver vida se essa palavra for concebida em vida, gestada no nosso coração e produzir transformação nas nossas atitudes. Os crentes são casa espiritual do Senhor. E que haja luz em nós e que haja luz através de nós. O Senhor nos elegeu, segundo o texto que nós lemos, 1 Pedro 2, o Senhor nos elegeu
vós sois raça eleita. Hoje somos parte da igreja de Cristo, que Ele formou, ligados diretamente aos termos do Antigo Testamento, da aliança que Deus, o Senhor, fez com Israel. Olha o nosso privilégio hoje, aqui nos confins da terra, quando o Senhor nos elegeu pela Sua palavra, iluminando a nossa vida, e daqueles que pregaram esse Evangelho para nós, e nós concebemos vida, e estamos aqui caminhando em transformação de vida, em novidade de vida, porque é isso que a palavra de Deus promove em nossas vidas, no nosso coração. Hoje nós somos a igreja de Cristo. A igreja e Israel são representados como o único povo de Deus. Pensa nisso. A igreja e Israel são representados como o único povo de Deus. Um povo que ouve a palavra desse Deus vivo e obedece. E um povo que não é mais expulso da presença de Deus. É um povo que permanece na presença de Deus. E nós temos que pensar que isso não tem preço. Para que isso acontecesse, nós fomos comprados com um grande valor, pago pela própria vida de Jesus Cristo, com seu sangue, com sua vida, com tudo que Ele tinha. Não foi algo especial. Não tem preço a vida humana. Essa semana um jovenzinho perguntou, professor, quanto vale um órgão humano? Eu falei, querido, não tem preço. A vida humana não tem preço. Estava na escola, não podia pregar para ele, mas eu pude dizer para ele que a vida humana, o órgão humano não tem preço. O que acontece às vezes num câmbio negro, profuso, escuso da lei. E é assim que é denominado, viu? Que a gente pode pensar, não, porque o câmbio é muito mimimi na sociedade, não podemos falar mais nada daquilo que foi criado, que nós entendemos, que levam tudo para o lado errado. Existe sim um mercado escuso da lei, que às vezes comercializa órgãos humanos, comercializa a vida humana, longe da nossa realidade, graças a Deus, achamos que está longe da nossa realidade, mas às vezes não. A vida humana não tem preço. Quem pratica isso é um crime internacional. Quem vende a vida humana, quem comercializa órgãos humanos, há uma necessidade muito grande de órgãos. Tem gente que está esperando por um órgão, aí está na fila, não é fácil. Seria ideal que todos nós estivéssemos nessa liberdade de doarmos os nossos órgãos. Mas infelizmente as nossas autoridades não promovem isso com mais liberdade, para que todos tenham consciência, e por que não entrarmos também nesse projeto de poder doar os nossos órgãos, caso haja um acidente, algo que nos tire a vida. Por que não pensarmos nisso? Diante da beleza e da importância da vida humana, e o Senhor promoveu isso para todos nós, uma vida e vida plena. Nós fomos chamados para a vida e também para proclamarmos as virtudes que Jesus nos legou, com sua maravilhosa graça, com sua maravilhosa luz da sua palavra, dos seus pensamentos, e nós podemos entender isso melhor se nós tivermos essa comunhão com Ele. Quando o Senhor age, Ele clareia tudo para nós. Nós saímos das trevas, quando a palavra de Deus vem, e nós nos abrimos para ela, nós enxergamos as coisas com melhor realidade. E aí nós somos transformados das nossas trevas. As nossas trevas passam a ter luz de Deus. Nós somos transformados das nossas mazelas, dos nossos pecados. Nós temos a transformação também das nossas incertezas e também das nossas lutas. Podemos conceber as nossas próprias lutas de maneira diferente. Em vez de perguntarmos por quê, por que não, para quê, e o como conviver com isso e ser luz ainda, a luz do Senhor. A palavra de Deus nos fala que nós éramos povo perdido, nós estávamos
estávamos em trevas, nós não éramos povo dele. Ou seja, nós estávamos de fato perdidos, em trevas. E aí vem a luz do Senhor e invade a nossa vida, as nossas concepções. E aí começa a haver luz. Começamos a enxergar as coisas diferentes, a pensar as coisas diferentes. E eu quero dizer para você que se nós não enxergamos as coisas diferentes hoje, se nós não pensamos diferente, ainda é porque ainda não houve luz na nossa vida, ainda nós não abrimos para a palavra de Deus, ou melhor, nós resolvemos ainda não obedecer de fato a palavra de Deus. Como é que será que nós temos que obedecer a palavra de Deus? Obedecendo. Os estatutos do Senhor já têm sido colocados a nós há milênios. Simplesmente nós temos que obedecer, acatar e obedecer. O Senhor não vai te algemar em lugar nenhum para você não fazer aquilo de errado. O Senhor não vai tapar a sua boca para evitar que você fale besteira. O Senhor não vai arrancar os seus dedos fora para você não acessar nada que não preste. O Senhor vai te dar liberdade como dera aos seus filhos lá no Jardim do Éden. Ele continua nos amando de tal maneira e que nos dá liberdade. Muitas vezes nós não concebemos a palavra dele no nosso coração e aí continuamos ainda em trevas, em confusão, as nossas mazelas, nossos pecados, incertezas, nossas lutas ainda, porque nós resolvemos ainda não obedecer literalmente a palavra de Deus. Tem gente que acha que para obedecer a palavra de Deus tem que ter algo diferente, eu tenho que sentir diferente para obedecer a palavra de Deus. Ele fala assim: olha, me ame acima de todas as coisas, não faça para si imagem, escultura semelhante no que é na terra, no céu, onde tiver semelhante a alguma coisa, não faça nenhuma estátua para você. Não mate, não roube, não adultere, guarde o sábado ou o dia do Senhor, não cobice as coisas dele, assim, pois são 10 mandamentos apenas, que ele resume em 2. Jesus, mais tarde, resume em 2, que amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a sua palavra, e o próximo como a si mesmo. Então, obedecer à vontade de Deus, obedecer a sua palavra, literalmente. E ficamos às vezes vendo a sociedade lutando, recalcitrando contra a palavra de Deus, lutando e contra o próprio Deus, contra o seu Criador, e continuam em trevas. A palavra nos fala que nós éramos perdidos. Hoje nós somos o povo de Deus, nós éramos um povo em trevas, hoje veio luz sobre nós e hoje nós somos a igreja do Deus vivo. Por mais que nós não entendamos isso, é a palavra de Deus que está me dizendo isso. Ou eu entendo e aceito, recebo, ou fico aí buscando outras coisas com os ventos por aí e me perdendo. E ele fala assim: agora somos povo de Deus, e ele mudou a nossa história. Ele quis mudar a nossa história, ele quis, e fomos alcançados pela sua misericórdia. Nós precisamos então abraçarmos esse Deus vivo, que fez todas as coisas, e que nos deu a tua palavra para que nós andássemos em sua luz, e contemplássemos as obras da sua criação, e dela desfrutássemos. Às vezes ainda nós não contemplamos tudo, porque achamos que tudo é por acaso, e que a nossa vida é um completo bagunça, um monte de conglomerado de pensamentos, de ideologias, e muita coisa para fazer, e nós estamos perdidos ainda em nós mesmos. E as coisas são mais simples do que nós imaginamos. Quando nós temos a consciência de quem nós somos e quem Deus é, a coisa é simplificada. Nós entendemos que nós somos amados de fato e amados de maneira especial. Temos que entender isso. E que temos toda a liberdade ainda. Inclusive para viver nas trevas, para continuar nas trevas ainda. Perdido em nós mesmos. Mas Ele insiste ainda conosco ainda hoje. E Ele fala assim: ó, vós sois raça eleita. Ele nos elegeu. Ele nos escolheu, sacerdócio real, nação santa. Ou seja, você não tem que ficar hoje dependente de bênção de ninguém, de nenhum sacerdote. O sacerdócio real de Jesus Cristo que vem sobre cada um de
de nós, e hoje nós somos sacerdotes também, nomeados pelo próprio Deus, a sermos abençoadores, a transmitirmos sua palavra, sua verdade, o seu poder, a todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que vivem nas trevas. O Senhor nos dá esse poder hoje de sermos sacerdotes no seu nome. Nós somos hoje nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando o Senhor fala assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é isso que ele está falando. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Nenhuma doença poderá nos separar do amor de Deus, nada. Porque nós somos povo de exclusividade do Senhor. Mas para quê? Para nós vivermos só para nós mesmos? Não, a fim de proclamarmos as virtudes dele. Porque ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele tem iluminado a nossa vida, a nossa mente, a nossa história. E às vezes nós queremos andar com a nossa sombra, das trevas da nossa sombra, a dirigir a nossa vida. Nós precisamos entender que nós éramos perdidos, hoje não, vós sim, antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, e não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia, o abraço de Deus. Mesmo aqueles que rejeitam a Deus, Ele está abraçando. Fico imaginando assim a cena, Deus abraçando, e as pessoas se perdendo assim, querendo sumir, sair da presença do Deus vivo. Às vezes a gente está com essa sociedade perdida. Deus está amando, está abraçando aquele filho que não quer o carinho, não quer nada com o pai, tem vergonha do pai, tem vergonha da mãe, não quer ouvir a mãe, não quer que a mãe converse com o seu grupinho, porque tem vergonha, porque ela é crente, a fé dela é ultrapassada. E eu tenho que dizer para você que ela não é ultrapassada a história, porque ela está falando da história da vida do pai dela, que é o Senhor Deus, Deus vivo, que transformou a vida dela e quer transformar a sua e do seu grupinho. Mas eu quero ressaltar aqui hoje que Ele nos chama como casa espiritual dEle. E fala para mim, para você, para nós, uso plural aqui, porém vocês são raça eleita. Isso me leva a pensar que há muitas raças que ainda não foram eleitas, porque não viram ainda a palavra de Deus. Somos eleitos em Cristo Jesus. Nessa palavra que está sendo pregada ao longo dos séculos, e essa palavra que é a própria luz de Deus, que vai tocando os corações, transformando tudo, e fazendo as pessoas santas, e propriedade exclusiva de Deus. É assim que Deus fez e continua fazendo. Queridos, hoje somos um novo povo. Nós somos um novo povo. Apesar das idades de vocês, nós somos um povo novo. Eu sou muito jovem ainda. Mas posso pensar que sou uma criancinha, bebendo da graça do Senhor Jesus, sendo iluminados pela sua palavra. E o vigor vem disso, porque Ele me fala que eu sou casa espiritual dEle. Ele pode habitar na minha vida, no meu templo, no meu corpo, e aí eu posso proclamar as verdades, as virtudes dele que me chamou. Isso é a palavra de Deus. Mas se é a palavra dele, ele está falando que eu tenho que proclamar, e eu vou proclamar as suas virtudes, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então hoje nós somos um povo lindo, um povo novo de Deus, escolhido por Ele, para dele refletir no nosso mundo, refletir a sua luz, não a minha luz, mas a luz dele, a sua graça, a sua misericórdia. E Ele nos fez santos. Não é torcedor dos santos não, viu? Ele nos fez limpos, separados para viver segundo a sua glória. O sangue dele nos purificou de todo o pecado. E Ele nos fez salvos, santos, limpos, vida eterna. Por isso o crente tem que ficar feliz, vida inteira, sempre feliz, porque ele sabe que ele é eterno.
Aconteça o que acontecer, sou mais que vencedor. Aleluia. Propriedade exclusiva. Logo, não podemos servir a outros deuses, porque nós somos exclusivamente dele. E devemos ser leais a esse Deus amoroso. Eu fico pensando assim, se nós entendemos de fato essa palavra, nós devemos assim nos encher de alegria, mas muita alegria. Acho que foi isso que motivava o apóstolo Paulo a pregar o evangelho como ele pregava, a escrever especialmente a carta aos Filipenses, que é chamada carta de alegria, porque ele fala sempre várias vezes, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. É isso que ele concebia no seu coração. Ele sabia que era um povo escolhido, raça eleita, povo santo. Ele nos fez assim, ele nos escolheu, nos fez santo, nos fez raça eleita. Então valorizemos a nossa raça. Tem gente que valoriza só a raça estrangeira, mas no Senhor agora somos um povo exclusivo, a raça do Senhor agora, a raça do Deus Criador. Ele nos fez igualzinho como fez Adão e Eva, os patriarcas, mesma substância, como diz a nossa teologia. Da mesma substância fomos formados. E da mesma substância divina nós fomos também ordenados e abençoados, abraçados pela sua luz, maravilhosa luz. Ele nos encheu com seu Espírito Santo e nos dotou de virtudes, para que nós possamos assim viver felizes, proclamando essas mesmas virtudes, para honrarmos o seu nome e para que mais pessoas possam também se encontrar com Ele e também fazer parte desse povo santo, lindo, maravilhoso, cheio de misericórdia, de bondade, de luz de Deus. Nós podemos nos orgulhar disso, devemos, porque Ele nos chama para ser um povo de sua propriedade exclusiva. Conceba isso no seu coração de fato, de que você é casa espiritual do Senhor Deus vivo, Todo-Poderoso. Não de qualquer Deus, não de qualquer sentimento, de qualquer ideologia, de qualquer dúvida, não. A graça de Deus entra no nosso coração e nos faz pensar diferente, porque onde há a luz do Senhor, as trevas saem. Não há comunhão da luz com as trevas, da luz com as trevas, não há. Onde a luz do Senhor entra, tudo se faz novo, e aí tudo se cria. E foi a partir da luz do Senhor Deus, lá em Gênesis 1:2, haja luz, e Ele começou a criar tudo, e criou lá a terra e tudo que era a terra, depois criou a vegetação, depois os animais, e depois o homem e a mulher. A primeira coisa é a luz do Senhor. E para nós, a luz é a palavra dele, que tem que ser obedecida na íntegra. Na íntegra. E seremos e continuaremos a ser povo exclusivo, raça eleita, vivendo sobre as suas virtudes e proclamando essas mesmas virtudes para a sua glória. Amém. Louvemos a Deus com o hino 52, grande amor de Deus. A Deus demos glória. Ficamos em pé, com alegria.